Hello, everyone. Olá a Wherever you todos, are and however you are. independentemente de onde estejam, como estejam participando, são todos bem-vindos. Eu sou o Paul V. Johnson, 70 Autoridade Geral. Obrigada por estarem participando deste devocional mundial. Estamos tão felizes por estar aqui com o Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa Lisa. Devido à pandemia, alguns de nós ainda estamos seguindo as diretrizes dos líderes locais de manter o distanciamento social, usar máscaras e respeitar a saúde e a preocupação das outras pessoas. Oramos por todos vocês, por aqueles que estão sofrendo de alguma maneira. Nós os amamos e somos gratos por estarem aqui para ouvir as mensagens preparadas para vocês. As músicas para essa transmissão foram gravadas previamente. Expressamos nosso apreço pelo maravilhoso talento musical dos intérpretes e pelo espírito que trazem. O hino de abertura será cantado ao vivo pelos membros da família Alapa, que cantarão Salvador, Eu Quero Amar-te. Eles são Aitana, Brooklyn, Chalice, Deja e Eternity. E serão acompanhados pelo seu pai, Cal. Depois do hino, Julianne Binge, de Salt Lake City, Utah, fará a primeira oração. Savior, may I learn to love thee. Lord, I would follow. Savior, may I learn to love thee. Walk the path that thou hast shown. Pause to help and lift another, finding strength beyond my own. Savior, may I learn to love thee, Lord. I would follow thee. Who am I to judge another when I walk imperfectly? In the quiet heart is hidden sorrow that the eye can see. Who am I to judge another, Lord? I would follow thee. Savior, may I love my brother as I know thou lovest me. Find in thee my strength, my beacon, for thy servant I would be. Savior, may I love my brother, Lord. I would follow Oh, Lord, I would follow Dear Heavenly Father, Querido Pai as we Celestial, gather both ao nos reunirmos aqui virtualmente e presencialmente, somos tão gratos pela tecnologia que nos permite nos reunirmos
Independentemente das circunstâncias, somos gratos pela Elder e a Sister Stevenson estarem hoje conosco e compartilharem seus testemunhos conosco. Agradecemos pelo seu trabalho, pelo seu exemplo. Pedimos a Ti, Pai, que estejas conosco neste momento para abrir nossas mentes, nossos corações e possamos sentir Teu Espírito e sermos bons discípulos e levar adiante conosco as palavras que ouviremos. Te pedimos que também abençoes aqueles que planejaram e prepararam a reunião desta noite para que sejam abençoados. Somos gratos a Ti e Te amamos. E dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Para mim é um grande prazer apresentar o Elder e a Sister Stevenson hoje. Eu o conheço há mais de 60 anos. Nós nos criávamos juntos na mesma ala. Me lembro bem daqueles anos quando éramos jovens. Ele era muito bondoso, trabalhava árduo e era uma ótima pessoa. Tinha o testemunho de Jesus Cristo e vivia o Evangelho. Servimos missões em diferentes lugares do mundo e depois frequentamos universidades diferentes. Então, por alguns anos, não tivemos contato. Durante essa época, o Elder Stevenson conheceu Lisa Higley quando estudavam na universidade e se casaram no templo de Idaho Falls. Alguns anos mais tarde, o Elder Stevenson e eu servimos na mesma estaca. Foi aí que conheci pela primeira vez a irmã Stevenson. O Elder e a irmã Stevenson estavam criando sua família de 4 filhos, enquanto ele servia como um bispo carinhoso e trabalhava arduamente para estabelecer seu negócio próprio. E, para mim, não foi uma surpresa ver que eles eram dedicados servos do Evangelho e que tratavam as pessoas com bondade. A próxima vez que tive contato próximo com a família foi quando ele foi chamado como autoridade geral, 70 autoridade geral. Eu vi o trabalho que eles realizaram na norte área da Ásia e também como bispo-presidente da igreja. Eu ergui minha mão mais do que o normal quando ele foi chamado como para o Quórum dos 12 Apóstolos em 2015. Eu tenho visto e observado aqueles atributos que ele tinha como jovem terem sido multiplicados e aplicados. A irmã Stevenson também traz os seus talentos e dons para o trabalho do Senhor. Ambos são dedicados completamente ao Senhor, são pessoas maravilhosas e tratam as pessoas com o amor de Cristo. Juntos, esses 2 servos do Senhor têm abençoado inúmeras vidas e abençoarão as nossas hoje. Estamos transmitindo do parque este é o lugar e do novo Centro de Pioneiros. O Elder e a irmã Stevenson vão estar dando sua mensagem de uma grande janela olhando para o monumento. Durante a sua mensagem estaremos ouvindo a família Bona cantando Vinde ó Santos. E em seguida aos seus testemunhos teremos um vídeo musical Paz em Cristo. E a última oração será oferecida por Oba Bona, de Salt Lake City, em Utah. Meus queridos jovens irmãos e irmãos, Lisa e eu estamos muito felizes em recebê-los nesse devocional mundial para jovens adultos. Para começar, trazemos os cumprimentos sinceros e calorosos do presidente Russell M. Nelson e da primeira presidência. Eles amam vocês, e nós também. E todos nós os honramos e apoiamos. Nós estamos com você num lugar muito especial para Santos dos Últimos Dias. E eu falo, realmente é um lugar. Estamos aqui no recém-inaugurado Centro dos Pioneiros, próximo ao monumento Este é o Lugar, no Parque Heritage, nas colinas que dão vista para Salt Lake City, Utah. É o lugar que celebra a declaração profética do presidente Brigham Young ao dizer, este é o lugar, após uma árdua jornada com o primeiro grupo de pioneiros há quase 175 anos. Exaustos e maltrapilhos, aqueles primeiros santos dos últimos dias fugiram de ferozes perseguições para se estabelecerem neste vale. Imaginem a vista do Vale do Lago Salgado que os aguardava. A amplidão desértica com arbustos secos
que evidência de que não seria fácil estabelecerem-se aqui. No entanto, eles foram abençoados com uma visão celestial incompreensível, apoiada pela profecia de Isaías do Antigo Testamento, de que o Senhor ergueria um estandarte para as nações. Aqueles santos fiéis conheceriam novamente a paz e o propósito, com uma visão elevada do Evangelho que era bem mais alta do que o topo das montanhas que eles escalaram para chegar ao Vale do Lago Salgado. Esses pioneiros e os que vieram depois deles fariam história ao talhar este lugar no meio do deserto. Que Deus os abençoe enquanto a coligação de Israel começou. Há apenas aqueles pioneiros e os que vieram depois abençoariam a vida de santos em todo o mundo. Há apenas algumas semanas, M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos, dedicou este novo centro de pioneiros. Aqui, pessoas e famílias podem vir e aprender sobre as monumentais realizações dos pioneiros santos dos últimos dias, em face de duras adversidades. As probabilidades estavam contra eles. Os pioneiros invocavam o Senhor dia e noite, enquanto se empenhavam em cultivar alimentos, trazer águas dos desfiladeiros das montanhas, construir casas e abrigos, escolas e capelas e até um templo. É quase estarrecedor ver tudo o que eles fizeram. Uma visão divina instilada pelo Senhor em profetas vivos abençoou a vida de seus filhos eleitos para realizar seu propósito. Como vocês podem ver, a poucos metros de onde estou aqui, no centro de pioneiros, está uma redoma de vidro, com vista para o monumento Este é o Lugar. E abaixo, vislumbramos a cidade que eles começaram a construir há muito tempo. E além disso, temos um panorama amplo, uma visão, por assim dizer, que se estende para o oeste e para o horizonte do sol poente. Essa visão elevada, com nossa compreensão do passado, amplia e instrui nossa perspectiva da visão que os pioneiros tiveram. Ela também pode servir como uma metáfora para ajudar a aprofundar nossa visão pessoal do Evangelho e nos guiar ao enfrentarmos as decisões e os desafios de nossa própria vida. Poucos dias após a declaração do profeta Este é o Lugar, a visão de um templo, da sede da igreja e do lugar que se tornaria um estandarte para as nações, deu os primeiros passos para se tornar realidade. Portanto, nesta noite, usaremos o passado, a visão de nossos antepassados pioneiros, para nos ajudar a ter uma visão clara a respeito de nosso futuro. As palavras inspiradoras de Winston Churchill parecem especialmente relevantes para a nossa conversa dessa noite. Quanto mais olharmos para trás, mais para frente poderemos ver. Não há dúvida de que enfrentamos incertezas no mundo. Depois de mais de 1 ano e meio de uma pandemia sem precedentes, o que há pela frente? Cada um de nós precisa ter a mesma visão divina e orientação celestial vivenciadas por aqueles primeiros santos ao olharmos para o nosso futuro. Talvez vocês não saibam para onde ir. Talvez estejam se apegando firmemente aos sonhos de servir uma missão, de obter instrução formal, de iniciar uma carreira. Ou talvez estejam pensando em se apaixonar, casar, constituir uma família e receber todas as bênçãos do templo, tanto para vocês quanto para os seus entes queridos. Ou talvez tenham começado sua família eterna e agora estejam enfrentando os desafios da criação de filhos pequenos. Nosso objetivo final é o mesmo: progredir no caminho do convênio, preparando-nos fielmente para a exaltação. A perspectiva do Evangelho fornece visão para que vejamos claramente esse caminho. Falando sobre permanecer no caminho do convênio, o presidente Nelson disse: a chave é fazer e guardar convênios sagrados. Nós escolhemos viver e progredir no caminho do convênio do Senhor e permanecer nele. Não é um caminho complicado. É o caminho para a verdadeira felicidade nesta vida e na vida eterna. Então, esperamos compartilhar com vocês algumas de nossas próprias experiências pessoais que podem oferecer orientação enquanto vocês navegam por todas as demandas da vida, de modo a ajudá-los a seguir em frente com visão e equilíbrio.
Come, come, ye saints, no toil nor labor fear, but with joy win your way. Though hard to you this journey may appear, grace shall be as your day. 'Tis better far for us to strive, our useless cares from us to drive. Do this and joy your hearts will swell. All is well, all is well. Why should we mourn or think our lot is hard? 'Tis not so, all is right. Why should we think to earn a great reward if we now shun the fight? Gird up your loins, fresh courage take. Our God will never us forsake, and soon we'll have this tale to tell. All is well, all is well. We'll find a place where God for us prepared, far away in the west, where none shall come to hurt or make afraid. There the saints will be blessed. We'll make the air with music ring, shout praises to our God and King. Above the rest, these words will tell. All is well, all is well. And should we die before our journey's through, happy day, all is well. Happy day, all is well. Tudo bem, tudo bem. Is in reality É, na a verdade, remarkable vision uma extraordinária statement from the declaração de visão dos primeiros pioneiros. Sua visão de que tudo está bem, em meio a desafios e aflições, foi possível por causa de sua perspectiva do Evangelho. Poderíamos passar uma hora falando sobre visão, que alguns caracterizam como a arte de ver coisas invisíveis para outros. Isso nos leva a uma pergunta que todos vocês fazem em um momento ou outro. O que eu vejo agora para mim nos próximos anos? Onde eu estive e para onde vou? Às vezes precisamos perceber que com a perspectiva do Evangelho e o dom do Espírito Santo, temos uma visão maior do que é possível. E foi o caso ao ver nos seus esforços atuais. Às vezes você pode estar ainda entendendo o que fazer. Eu estava assim no início de minha carreira profissional. Comecei minha vida profissional junto com um amigo de infância, iniciando um negócio como estudante universitário, importando artigos para presente da Ásia. Nos 30 anos que se seguiram, nossa empresa cresceu significativamente. Uma pergunta frequente que nos faziam era: quando você começou seu negócio, isso estava em sua visão? Bem, a resposta curta é: não exatamente. A visão precisa ser ajustada de modo regular e rotineiro. Tendo começado como um pequeno importador de brindes de metal e
Para então crescer até nos tornarmos um grande fornecedor de produtos de fitness, foi preciso muita sorte. Tivemos que ajustar nossa visão no meio do caminho. Então, abandonar e criar um novo plano, reinventar-nos e ajustar-nos, é realmente uma força, não uma fraqueza. No entanto, é aqui que destacamos a vantagem significativa que compartilhamos ao encontrar nossa visão. Por terem conhecimento do Evangelho, assim como os pioneiros, vocês são abençoados com uma perspectiva do Evangelho. Sua vantagem é enxergar sua jornada mortal com uma visão que é literalmente celestial. Uma perspectiva eterna ou uma visão do Evangelho proporciona clareza útil que as outras pessoas não têm, mesmo em questões temporais de educação e profissão. Vamos tentar demonstrar isso com imagens, em vez de palavras. Então, nós pedimos que olhem para essa imagem. O que vocês estão vendo? Vocês sabem o que essa imagem retrata? Agora, essa nova perspectiva ajuda a dar-lhe clareza? Isso é tudo que há para ver? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada na sequência, conforme ela se desenrola. Então, prestem atenção. Now, through this simple exercise, Por meio desse exercício simples, vocês podem ver, literalmente, além do que está bem na sua frente no momento. Sua visão se aprimora quanto mais longe vocês forem. Um ditado sábio e conhecido de Provérbios afirma: não havendo visão, o povo perece. Esse princípio verdadeiro foi descrito de modo mais detalhado em nossos dias pelo presidente M. Russell Ballard, quando ele disse: aqueles que mais realizam neste mundo são aqueles que têm uma visão para a sua vida. Como isso é verdade? Nossa visão espiritual, que advém da perspectiva do Evangelho, fornece uma visão de todas as prioridades da vida. Permite-nos alinhar essas prioridades e mantê-las devidamente equilibradas. É por isso que vemos uma conexão muito próxima entre visão e equilíbrio. Gostaria de compartilhar com vocês o princípio do equilíbrio relatando uma experiência pessoal que tive. Um amigo meu, renomado em sua profissão, por acaso também era um piloto de helicóptero habilidoso. Em um dia quente de outono, ele ligou e disse que estava voando para Salt Lake City e perguntou se meu sócio e eu gostaríamos de ser deixados em uma propriedade nas montanhas no caminho. Bem, para chegar lá de carro demoraria mais de 2 horas. De helicóptero, levaríamos apenas 15 minutos. Então, nós decidimos ir. Era um lindo dia para voar. Podíamos ver as cores das folhas de outono quando começamos a pousar. Estávamos a menos de 1 minuto de tocar o solo quando o rotor da cauda do helicóptero apresentou defeito. Isso fez o helicóptero girar descontroladamente. Esses foram momentos terríveis. Felizmente para nós, o treinamento de pouso de emergência do piloto foi quase instintivo para ele. Ele sabia que se pousássemos primeiro com o nariz ou sobre a barriga do helicóptero, não sobreviveríamos ao pouso. No meio de uma rotação descontrolada, ele de alguma forma habilidosa virou o helicóptero de lado e batemos no chão.
Havia combustível vazando e o motor começou a pegar fogo. Mas ele conseguiu desligar o motor e saímos do helicóptero sem que ele explodisse. Através das ações desse piloto e através da mão do Senhor, fomos abençoados por sobreviver ao acidente de helicóptero. Agora, eu aprendi muito sobre helicópteros desde aquele dia. Nossa experiência pessoal com a queda do helicóptero foi o resultado de um desequilíbrio entre os elementos fundamentais que mantêm o helicóptero no ar. Um problema com o rotor. Quando o equilíbrio entre as funções vitais permitem um voo seguro, mas quando esses elementos funcionam em equilíbrio, isso pode ser estimulante, mas caso contrário é horrível. Então vamos analisar esses elementos fundamentais mais detalhadamente. O primeiro é o rotor principal. A movimentação e o comprimento da pá produzem ascensão e torque. No entanto, o torque criado pelo rotor principal deve ser compensado de alguma forma. Caso contrário, o helicóptero vai girar fora de controle. É por isso que um helicóptero tem um rotor de cauda. Ele gera oposição contra o torque do rotor principal. A velocidade do rotor principal é controlada pelo piloto por meio de um pedal. A velocidade do rotor de cauda é controlada pelo outro pedal. É absolutamente necessário haver ajustes constantes. Senão, novamente, o resultado não será bom. Bem, agora, a seguir, está a alavanca de comando, que controla o ângulo do helicóptero, que, por sua vez, controla a direção do helicóptero. E também a capacidade de giro e estabilidade, trabalhando em conjunto com o rotor principal e o rotor de cauda. O piloto opera a alavanca de comando com a mão direita. E, por fim, o peso da carga útil e o ângulo do helicóptero determinam a velocidade e a potência necessária para o rotor principal e o rotor de cauda. Quando todos esses elementos estão sincronizados, o equilíbrio é lindo. O rotor principal, o rotor de cauda, a alavanca e o peso e o ângulo. Tudo isso literalmente desafia a gravidade. Como vocês podem associar o belo e complicado voo de um helicóptero ao equilíbrio que há em nossa vida? Bem, deixe-me apresentar alguns pensamentos que me foram inspirados por uma mensagem deixada pelo presidente Gordon B. Hinckley em uma conferência de liderança da qual participei há muitos anos. E talvez isso vá criar essa conexão com vocês. Ele descreve que cada um de nós tem 4 responsabilidades. Primeira, somos responsáveis por nossa família. Segunda, temos uma responsabilidade para com o nosso empregador. Terceira, temos a responsabilidade de fazer o trabalho do Senhor. E quarta, temos uma responsabilidade para com nós mesmos. Então, usando a mesma analogia de equilíbrio por meio da interdependência de elementos essenciais de um helicóptero, vamos examinar as 4 responsabilidades da mesma maneira. Começamos com o lar e a família. Elementos essenciais na vida de todos nós. É importante que vocês não negligenciem sua família. Nada do que vocês têm é mais precioso. É o relacionamento familiar que levarão para a vida futura. Muito foi feito nos últimos anos pelos líderes da igreja para enfatizar a importância do lar e da família. As orientações recentes com respeito do novo equilíbrio entre a instrução do Evangelho no lar e na igreja e a programação ajustada das reuniões são uma ótima indicação de que a família deve ser considerada o rotor principal de nossa vida. O presidente Nelson nos desafiou a trabalhar diligentemente para transformar nosso lar em um centro de aprendizado do Evangelho. E ao fazermos isso, ele prometeu que com o tempo seu dia do Senhor será um verdadeiro deleite. Seus filhos ficarão entusiasmados para aprender e viver os ensinamentos do Salvador, e a influência do adversário em sua vida e em seu lar diminuirão. As mudanças em sua família serão drásticas e contínuas. Ok. A seguir, vamos então
pensar em seu trabalho ou em sua vida profissional, seu emprego. Ou, se você for um estudante, a educação que você está buscando, que os levará à sua profissão ou ao seu emprego de tempo integral. A instrução, claro, aumenta a sua empregabilidade. O trabalho permite que vocês cuidem de si mesmos, de sua família e de outras pessoas. O emprego leva à autossuficiência, tanto temporal quanto espiritual. Em seu ambiente de trabalho, vocês têm obrigações para com seu empregador, de serem honestos e leais, de fornecerem os resultados esperados pelos quais vocês são pagos, e vocês se esforçam para ser o seu melhor, o melhor que podem em seu trabalho ou profissão. Para ilustrar isso, considerem um emprego como o rotor de cauda do helicóptero. Para serem o melhor que puderem em sua família e no seu trabalho, as duas coisas estão intimamente ligadas e o equilíbrio entre elas é fundamental. Cada vez mais empregadores, sociólogos e consultores de negócios estão defendendo os benefícios do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. O terceiro elemento vital do equilíbrio na vida é o Senhor e sua obra. Esse é um dos principais objetivos pelos quais cada um de nós veio à Terra. Estamos aqui para amar, honrar, obedecer e servir a Ele e aos filhos de nosso Pai Celestial, nossos irmãos e irmãs em todo o mundo. O Senhor precisa de nossos esforços e talentos para edificar seu reino. Então, reserve tempo para cuidar de suas responsabilidades da igreja. Eu acho a palavra reservar bastante instrutiva. Exige que tomemos a decisão consciente de arranjar tempo para servir ao Senhor e à sua igreja e regular esse tempo. A liderança leiga e o serviço são alguns dos elementos que distinguem a Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Cada um de vocês deve contribuir para o reino de várias maneiras. Os chamados que recebem e a outras pessoas de sua família podem vir em momentos que talvez não sejam convenientes. Mesmo assim, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Além disso, nosso querido profeta, o presidente Nelson, nos ensinou que o nosso mundo está sempre mudando, assim como o nosso serviço na Igreja do Senhor. Ele nos encorajou a aceitar um novo normal. Nos desafiou a ministrar a outras pessoas, a manter uma perspectiva eterna e magnificar nossos chamados. Então, esse incentivo dá a cada um de nós a visão de fazer o que fomos chamados a fazer, mas também nos aconselha a manter uma perspectiva eterna, ou, em outras palavras, a equilibrar tudo isso com nossas outras responsabilidades. Pense no serviço da igreja como a alavanca de comando do helicóptero que tanto nos estabiliza quanto nos orienta. O elemento final é a obrigação para conosco mesmo. A vida pode ser muito atarefada. É importante que desaceleremos, às vezes, para recarregar e dar uma olhada em nossas próprias necessidades pessoais, como descanso, exercício, recreação e o desenvolvimento espiritual e pessoal. Os líderes da igreja recentemente deram sugestões práticas e valiosas para nos ajudar a fazer isso. Sim, Lisa, eles deram. Recentemente, o presidente Ballard sugeriu o quanto é importante encontrarmos momentos de silêncio. Ele disse: apesar de a tecnologia ter sido com frequência uma bênção em minha vida, ela também pode ser uma distração que coloca uma barreira entre nós e nossa capacidade de ouvir a voz do Senhor. Digo aos meus netos que eles devem reservar todos os dias um momento de tranquilidade para pensar na vida e ponderar o que o Senhor quer que eles façam. Você não pode conectar-se com o céu em meio à bagunça. Quando estou me esforçando para me acalmar, é esse o momento em que recebo as impressões. O elder Jeffrey R. Holland fala da oração fervorosa. Ele disse isso. Há uma grande lição sobre a oração fervorosa e poderosa para combater a oposição do adversário, as preocupações diárias ou as distrações da nossa mente. A irmã Jean Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro, descreveu 3 elementos que podem nos ajudar e são muito valiosos. Primeiro,
Ela convida o Espírito através das Escrituras. É uma das primeiras coisas que ela faz de manhã para ter o Espírito, é ler as Escrituras. Isso a ajuda a ter a disposição correta para que possa receber revelação. Segundo, é adoração no templo. Outra maneira maravilhosa pela qual podemos ouvir a voz do Salvador com mais clareza, frequentando o templo. Às vezes, quando ela está sentada no templo, recebe resposta de uma oração ou algo que vem à mente enquanto está quieta, ouvindo o Espírito. Terceiro, ela diz, a música me ajuda a ouvir a voz do Salvador. Amo ouvir os hinos, mesmo que seja apenas a versão instrumental, sem as palavras. Eu conheço a letra, porque venho cantando há tanto tempo, então elas vêm à minha mente. Parece a mim que reservar um tempo para nós mesmos costuma ser o mais difícil, mas ainda assim é muito importante. Já ouvi isso ser descrito como uma pausa longa o suficiente no trabalho a fim de afiar a lâmina da serra. Temos responsabilidade para conosco mesmo e, passo a passo em nossa vida, isso será uma bênção. Descobri que, ao me desenvolver emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, isso não apenas traz um benefício a mim pessoalmente, mas me permite nutrir a minha família e meus amigos melhor. Vejam como essas engrenagens se movem com visão e equilíbrio. Elas trabalham tão bem conjuntamente. Elas realmente funcionam bem. Mesmo quando falamos de equilíbrio desses diferentes aspectos de nossa vida, nós precisamos colocar isso na perspectiva certa. O Elder Bednar resumiu isso numa recente publicação na mídia social. Ele disse, às vezes, refletimos sobre todas as nossas responsabilidades no lar, nos estudos, no trabalho, na igreja e nos perguntamos como podemos encontrar equilíbrio entre as muitas obrigações que disputam o nosso tempo. Em vez de enlouquecermos tentando fazer tudo ao mesmo tempo, devemos identificar as poucas coisas fundamentais que são as nossas maiores prioridades. Podemos, então, nos esforçar para dar a cada uma delas a atenção de que precisam, uma de cada vez. Lisa, isso me faz lembrar uma experiência pessoal muito memorável que tive com meu pai. Eu era um jovem pai e recém-chamado bispo, com uma empresa que me tomava muito tempo. E cheguei uma certa noite tarde para uma festa de aniversário da família. Nossos filhos e seus primos estavam correndo por todos os lados. Mas entrei em casa meio desligado e me sentei em um canto da sala. E estava me debatendo com as preocupações sobre meus negócios e o que estava acontecendo na ala. Meu pai se aproximou de mim e, em um tom de voz atipicamente severo, disse, Gary, o que você está fazendo? Bem, quando disse a ele sobre minhas preocupações com as responsabilidades na igreja e no trabalho, eu estava certo de que ele seria bem compassivo. Bem, ele não foi compassivo. Na verdade, ele se sentou ao meu lado e me disse que estava preocupado comigo e que eu precisava fazer alguns ajustes para que nem sempre ficasse desligado de minha família quando eu estivesse com eles. Você lembra disso, Lisa? Me lembro muito bem. Ele disse, quando você estiver em casa, faça do lar a prioridade, não a igreja ou o trabalho. Quando você estiver no trabalho, decida fazer do trabalho a prioridade, não o lar e a igreja. Quando você estiver na igreja, decida fazer da igreja a prioridade, não o trabalho nem o lar. Agora, esse conselho me foi difícil de integrar e até hoje eu não sou perfeito, mas realmente me ajudou. E me aliviou naquele momento e rendeu grandes resultados em minha vida. Então eu convido cada um de vocês a experimentar por vocês mesmos e tentar fazer isso. E, curiosamente, isso é quase exatamente o que o Elder Bednar aconselhou em sua recente postagem na mídia social, a qual me referi. Ele compartilhou, para encerrarmos isso, ele disse, isso pode parecer simplístico ou simplista, mas não devemos ficar frustrados e desperdiçar nossos esforços
e nosso tempo tentando encontrar um equilíbrio perfeito entre todas as coisas importantes que precisamos fazer. Ao orarmos sinceramente pela ajuda de Deus para identificar o que mais importa, Ele nos guiará e nos ajudará a concentrar nossos esforços diariamente. Bem, agora tenho algumas más notícias para compartilhar. Se seguirem esse conselho e forem em frente com equilíbrio e visão, provavelmente ainda terão alguns fracassos. Vão sofrer alguns arranhões e hematomas. Pode haver momentos em que sua visão parece obscurecida por um caminho nebuloso ou momentos em que você talvez perca o equilíbrio. Mas aqui estão as boas novas. Vocês são filhos e filhas de um amoroso Pai Celestial. As Escrituras dizem porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de moderação. E não se esqueçam desse conselho dado pelo próprio Senhor. Portanto, tende bom ânimo e não temais. Porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. E assim vocês terão uma fonte inexaurível e divina de força em nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Agora, ouça um incentivo inspirado para cada um de vocês que estão aqui hoje do presidente Nelson. Ele disse: Deus sabia que o caminho do convênio não seria fácil de encontrar ou de nele permanecer. Então ele enviou seu Filho unigênito para expiar por nós e nos mostrar o caminho. O poder divino disponível a todos os que amam e seguem Jesus Cristo é o poder de nos curar, nos fortalecer, nos purificar do pecado e nos magnificar para fazer coisas que nunca poderíamos fazer por conta própria. Que o conhecimento de quem vocês realmente são e de quem está ao seu lado os ajude a viver a vida com uma visão clara e um equilíbrio estável. O Senhor aumentará suas oportunidades, expandirá sua visão e os fortalecerá. Bem, foi maravilhoso estar com vocês nessa noite. E gostaríamos de encerrar expressando a nossa gratidão e estender um convite a todos vocês e oferecer os nossos testemunhos. Eu os convido a, primeiramente, considerarem como a sua visão do Evangelho confirma e esclarece a sua identidade como filha do Pai Celestial e filho do Pai Celestial. Segundo, considerem como vocês vão tratar das suas responsabilidades para com o lar e a família, com a educação e o emprego, para com a igreja e para com vocês mesmos. E, por fim, terceiro, eu os convido a encontrar um lugar quieto e escrevam algumas impressões que sentiram, talvez, durante esse devocional, lembrando-se que, como membros da Igreja de Jesus Cristo, cada um de vocês receberam um dom, uma dádiva que é a companhia do Espírito Santo. Ao agirem com o convite e os ensinamentos do Elder Stevenson e ouvindo e lembrando dos pioneiros que chegaram a esse vale, que estabeleceram aqui com suas respectivas famílias nos seus países, que também têm o espírito de pioneiros e de fazer coisas difíceis. Isso pode dar a vocês o incentivo para fazer coisas difíceis. Então, como santos dos últimos dias, nós olhamos para fora, nós olhamos para o alto e nós olhamos para dentro de nós mesmos, em busca de uma visão do Evangelho e equilíbrio. Eu presto meu testemunho que vocês podem obter essa esperança, que o Senhor conhece a cada um de vocês por seus nomes e que os ama. Ofereço o meu testemunho de Jesus Cristo como o Filho único, unigênito do Pai Celestial e faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Lisa. E eu ofereço o meu testemunho a vocês, meus belos jovens irmãos e irmãs. Testifico de que somos filhos e filhas de pais celestiais amáveis, que o Pai Celestial ama você e que a doutrina do Pai é de que Ele deseja que todos os seus filhos retornem a Ele. Agora, essa doutrina, ela é capacitada pelo seu Filho, o nosso amado Salvador Jesus Cristo.
É através da sua expiação que somos capazes de retornar à presença do nosso amável Pai Celestial. Eu ofereço o meu testemunho disso a vocês e ofereço o meu testemunho de Jesus Cristo e do seu papel sagrado como nosso Salvador e nosso Redentor. E o faço no seu nome, Jesus Cristo. Amém. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Our dear Heavenly Father, Nosso we're querido so Pai Celestial, grateful somos tão gratos por esse momento e pela vida. Somos gratos pelo Elder Sister e Irmã Stevenson, pelas suas palavras magníficas, e somos gratos por essa ocasião tão alegre. Oramos para que Tu abençoe a todos, por todo o mundo, a cada um, para que sejam abençoados e possam descobrir força e paz em Cristo. Somos gratos por podermos ainda e sempre termos o dom da revelação. Senhor, somos tão gratos pelos nossos parentes, nossos pais, amigos, irmãos, nossos trabalhos e por tanto mais. Damos graças a Ti e ao Teu Filho Jesus Cristo por nos guiar
Nós te amamos tanto e isso dizemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you. It's really Obrigado. nice to be with you. Foi maravilhoso estar com vocês. Nós os amamos. Obrigado.